Fala Vascaíno, eu sou o Thiago Fontes, falo direto de Brasília, Distrito Federal, trazendo mais um vídeo para o canal, o vídeo da ressaca do dia seguinte, a ressaca boa mais uma vez. Rapaz, como é bom um final de semana com vitória e mais importante, né, jogando um futebol aí bem legal, bem vistoso, que chama a atenção da mídia esportiva, que agora passa a elogiar o trabalho do Fernando Diniz e do Vasco da Gama. É claro que a gente não ganhou absolutamente nada, pé no chão. Claro que a gente está feliz com a vitória, está feliz com a sequência, 7 jogos sem perder. Podia ter sido melhor se não tivesse perdido empatado com o Ceará no último minuto. Era para ele estar aí com 33 pontos, ali colando no São Paulo, inclusive tem 35. Enfim, mas tá bom, cara, tá bom. E para os anti, a galera que fica aqui vindo aqui dizer que a gente tá comemorando como se fosse um título, se acostume, cara. Vascaíno comemora a vitória assim, velho, com muita vontade mesmo, com muita felicidade. E eu vou pedir para você deixar o joinha se você tá feliz, deixa o like, se inscreve no canal, comenta, compartilha, deixa o hype, tudo que você puder fazer pro canal continuar sendo impulsionado no YouTube. Eu agradeço a moral, agradeço a força. Eu vou trazer aqui repercussão. Primeiro, uma entrevista coletiva do Fernando Diniz. Eu separei 3 trechos importantes dessa entrevista. O primeiro é sobre o Verratti, né? Ele foi perguntado sobre a importância do Verratti, que o Verratti tem uma parada, né? Claro que tem muita gente falando que o Verratti não era para ser mais titular do Vasco. Eu, assim, vou ser justo, tá? A função do Verratti é fazer gol e ele não vem fazendo gol. A última vez que fez gol foi contra o Sport. Então, tá devendo, tá na seca. Ele tem que se concentrar e trabalhar para fazer os gols. Agora, não dá para negar a vontade, a disposição de um cara que é alto, que já não é mais jovem, que corre da maneira que ele está correndo, se doando dentro de campo. Acho que isso até representa ou acaba influenciando os outros jogadores. Pô, se o Verratti tá saindo de lá para vir marcar aqui atrás, correr do jeito que esse cara tá correndo, a gente tem que correr também. Então acho que assim, não dá para desmerecer a vontade. Sabe aquela... O Vascaíno sempre se identificou com jogadores que entram e dão a vida dentro de campo. E a gente tem um argentino que está fazendo isso, tá? Mesmo vivendo uma seca de gols, ele está fazendo isso. Agora, cabe ao Fernando Diniz ter a inteligência de saber o momento de tirar o Verratti. A gente estava ganhando, a substituição era aquela que eu falei que ele acabou fazendo depois, falei no intervalo, ó... A característica é pra gente jogar no contra-ataque. Tanto que a gente matou o jogo em um contra-ataque com um gol lá do PH. Então, a gente precisa de jogadores de velocidade. Lá o colombiano entrou, errou umas 2 vezes ali. Né, o David, eu falei, tem que tirar ali o Nuno e o Verratti, colocar o David e o Colombo. E ele fez isso, cara. Ele fez isso. Então, só acho que demorou um pouco. É só isso, é só ter o time, né? O Diniz tem que saber o momento em que o Verratti vai ser importante, a permanência do Verratti em campo, e o momento que ele vai ter que tirar e colocar o Verratti no banco para o time jogar de uma outra maneira, mudar a característica, né? Mudar a formação, o jeito tático do time jogar. Uma coisa é ter posse de bola e tá fazendo a bola chegar na área, outra coisa é você tá ganhando de um adversário que tem a posse e tem que explorar os contra-ataques. Nesse modelo de explorar os contra-ataques, acho que não cabe o Verratti no time, aí você tem que sacar, né? Mas o Verratti é um jogador muito importante para o Vasco e o Diniz vai falar aí na coletiva sobre o argentino. Apoiando o Verratti na saída do jogo. Obrigado, professor. Eu vou começar pelo final. Eu acho que o Verratti é o nosso capitão, nosso artilheiro, e tem uma conexão muito sólida com a torcida. Ele foi muito importante aqui desde quando ele chegou e continua sendo. E aí eu entro no jogo de hoje. Ele é sempre muito importante. Às vezes o reconhecimento, quando o resultado não vem, a gente quer arrumar um culpado, eles acham que o culpado é errado. Mas o Verratti é um jogador muito importante na parte tática para mim, desde que eu cheguei aqui. Ele cumpre as funções sem a bola com muita precisão, não tem preguiça para fazer, tem saúde para fazer, embora dos seus 30 e alto anos. E ele, de fato, foi muito importante hoje. Muito importante na disputa da bola longa, foi disputa na marcação, na recomposição do time, estava sempre disposto a ajudar em todos os instantes. Então, ele foi muito importante. Agora temos zagueiros, tá? Agora temos zagueiros. E assim, não significa dizer que eles não vão falhar, tá? É inerente da profissão, né? Ser humano erra e todos os grandes jogadores
cometem falha, oscilam. Então, mas é muito gratificante ver que agora a gente tem uma dupla de zagueiro que assim, dá um know-how diferente para o sistema defensivo do Vasco, principalmente com a cobertura do Barros. O Barros é uma preocupação que ele não vai jogar contra o Palmeiras. Mas relaxa, deixa o Barros descansar, recarregando as baterias, porque depois a gente tem 2 jogos ali diretos, né, nessa briga para a gente afastar cada vez mais dessa zona de risco, que é o Fortaleza e o Vitória, né? Então, deixa, ele vai para jogar contra o Palmeiras lá, a gente entra como um franco atirador contra o Palmeiras, né, até para a gente focar nesses jogos que são jogos de mais importância para o Vasco, para o campeonato que a gente disputa. Então é legal saber que a gente tem bons zagueiros agora, jogadores interessantes no nosso sistema defensivo, e o Diniz vai falar aí sobre as contratações do Vasco nessa janela. Então, com esse daí, o Robert, eu acho que isso vale a pena a gente aproveitar a tua pergunta para dar uma retomada, que existia uma pressa muito louca aí por contratação na janela. Quando a gente faz de uma maneira muito apressada, ainda mais sem dinheiro, sem chance de erro, quase nenhuma, a gente acaba errando. E a gente fez as contratações muito mais para o fim da janela que para o começo. Porque eu sempre vim aqui, era questionado, contratação, e não é fácil contratar bons jogadores. No fundo, o Vasco e a torcida quer bons jogadores. Eu acho que a gente foi um esforço contínuo de muita gente trabalhando. O Felipe, eu, o pessoal de análise, o Admar, foi um monte de fatores que fez com que a gente chegasse a esses jogadores. E muito esforço pessoal, de ligar de novo, insistir, o Admar viajar, o Felipe se reunir com o pessoal da análise o tempo todo, e foi muito importante. Então, assim, esse trabalho conjunto, e sempre com aquele receio de errar na contratação, porque a gente tem que ter para a gente se proteger, para a gente poder errar menos. A gente acabou acertando, não só nesses 2, mas a gente fez uma janela muito boa, com poucas contratações, mas muito assertivas. O Andrés foi uma contratação muito boa, todo mundo tem contribuído. O Matheus França está entrando em condição, que é um jogador muito talentoso. O Thiago Mendes está agora se recuperando da lesão, um jogador que tem um histórico muito importante também no futebol. E a gente espera que ele fique em forma o mais rápido possível. Então, eu acho que as contratações elas foram muito bem feitas e com muito cuidado, e um trabalho conjunto de muita gente. Diniz, o Fernando Diniz sabe que ele foi campeão da Libertadores recentemente, depois foi fazer um início de um trabalho na seleção, acabou não ficando. Aí ele foi perguntado na coletiva sobre jogadores que têm qualidade para jogar na seleção brasileira, e aí ele vai citar o Robert Renan, tá? Um zagueiro canhoto de 21 anos, com uma saída de bola, um zagueiro construtor, palavras do Diniz, zagueiro canhoto construtor de 21 anos, igual o Robert Renan, eu não conheço em liga nenhuma no Brasil, tá? No mundo. É um jogador que saiu do Internacional, e acho que agora eles estão remoendo lá, porque ele foi crucificado por causa de um pênalti que ele perdeu, foi fazer aquela cavadinha. Não analisaram todo o contexto, o trabalho do jogador em campo, mandaram ele para a rua por causa de um pênalti, ele foi embora, nem queria voltar. Aí o Diniz vai falar, é vascaíno, a gente teve que convencer ele a voltar, e agora está aí mostrando que ele tem qualidade sim para jogar em uma seleção brasileira. Aprendendo a jogar jogos mais competitivos, jogos grandes, e jogar bem, e jogadores têm sido decisivos, tanto na parte da frente e hoje na parte de trás também. Robert Renan, por exemplo, é um jogador que tem 21 anos. Talvez seja um dos maiores zagueiros construtores com mais qualidade no mundo, né, no Brasil. Eu desconheço um jogador canhoto com a idade dele que constrói como ele constrói no mundo inteiro, em qualquer liga. E um jogador que você vê que veio aí no Inter por conta, super jovem, por conta de uma falha, num pênalti, saiu daqui e nem queria voltar. Foi um dos jogadores que a gente teve uma assistência muito grande para ele perceber que o melhor para ele era voltar para o Vasco. Ele ainda, além de tudo, é vascaíno e está reconstruindo uma carreira, e eu tenho muita convicção que o Robert Renan é um jogador que, se não for agora, daqui a pouco ele vai retornar à seleção, porque ele já foi um jogador de seleção, ele tem 21 anos só.
Então, um jogador com 21 anos que subiu com 17 anos no Corinthians, que é muito difícil. Você lançar jogador de trás, na zaga, mas é infinitamente mais difícil que lançar atacante. Então, esse jogador é um jogador especial, para ficar só nele. Tá? Repito, não tem nada ganho, pé no chão. A gente sabe que a nossa briga no Campeonato Brasileiro ainda é chegar aos 45 pontos. A gente tem 30, faltam 13 rodadas. Tem que fazer aí 5 vitórias, né? 15 pontos para você sair desse risco de queda para a segunda divisão, e o resto, cara, o resto aí a gente passa a sonhar, passa a ser lucro, né? Sul-Americana, ela vem praticamente para todos os times que não caem, e talvez uma pré-Libertadores, quem sabe, né? E tem a Copa do Brasil, sim, claro, a gente ganhou do Cruzeiro, que é um dos candidatos a título na Copa do Brasil. Se o Vasco não é o favorito para ganhar, para ser campeão da Copa do Brasil, depois dessas contratações e o futebol que o Vasco está jogando, ele também deixa de ser essa zebraça que era, né, quando se classificou entre os 16 ou entre os 8 ali nessas fases de classificação da Copa do Brasil. Então, a gente deixa de ser uma zebra e passa a sonhar, vou nem falar acreditar, a gente passa a sonhar com a possibilidade de uma final e, quem sabe, um título importante aí para coroar esse 2025. Vou deixar aí comentários, tá, de analistas esportivos a respeito da vitória do Vasco e dessa evolução depois dessas contratações. Você vai curtir, comentar, deixar o joinha, o like, eu vou ali descer, passar uma carninha para almoçar, que meus filhos aí estão aqui, minha filha está aqui, minha neta, então aproveitar mais um dia de felicidade com a vitória do Vasco, que deixa a gente num astral muito, mas muito bacana, muito no alto. Desejar para você um domingo abençoado, curte, se inscreve no canal, fique com Deus e saudações vascaínas. O Vasco fez uma atuação segura, uma atuação boa, uma atuação de quem não deu brecha pro Cruzeiro tentar virar ou tentar engrossar o jogo. Eu diria, minha gente, que um time do Fernando Diniz teria menos posse de bola, a bola ficaria nos pés do adversário, o controle do ritmo do jogo seria do adversário. Em 2 bolas, o time do Diniz ia ser oportunista e ganhar o jogo. Ele perdeu muitos jogos assim durante a carreira por acreditar e brigar pelo que ele acredita no futebol, e é por isso que eu sou um grande fã do Diniz. Mas cá estamos para falar de Vasco 2, Cruzeiro 0. O 6-0 em cima do Santos, ele é bizarro pelo placar, não pela situação do Santos. Esse resultado aqui, ele é aceitável por ser em São Januário. Nenhum time grande, quando joga em casa, pode ser chamado de zebra de forma alguma. Isso é inescrupuloso dizer isso de um time do tamanho do Vasco. Contratações pontuais que foram feitas pelo Vasco, porque muita gente gosta de criticar. Vamos elogiar também, pessoal? Olha a dupla de zaga do Vasco que chegou. Aí não vão bater palma, não vão realmente elogiar quem fez as contratações, que foram lá e buscou nomes no mercado. Eu queria o Robert Renan no Fluminense. Eu queria o Robert Renan jogando no Palmeiras. Agora, exigir regularidade dele num campeonato tão difícil. O Campeonato Brasileiro é muito difícil. A gente vai falar daqui a pouquinho. Os 2 líderes do campeonato, líder e vice-líder por pontos perdidos, Flamengo e Palmeiras amanhã, tem jogos duríssimos. Um deles com o jogo mais duro. Vamos falar disso daqui a pouquinho. Porque o campeonato é muito complicado. Exigir que o Vasco, com esse elenco, jogue regularmente bem, não tem o menor nexo. Tem o menor nexo. Então eu acho que os bons jogos do Vasco são no nível assim, no limite do que o elenco pode produzir. O Vasco não perde no Campeonato Brasileiro há 4 rodadas, são 2 jogos seguidos agora com vitórias, né? Sendo que o empate do antepenúltimo jogo foi contra o Flamengo. Então teve Flamengo, vitória em cima do Bahia, vitória em cima do Cruzeiro, vai subindo na tabela de classificação, já tem 30 pontos conquistados e é um Vasco que não perde há 7 jogos. Vitória consecutiva, né? 2 vitórias consecutivas. Sim. Não tinha acontecido isso pro Vasco no campeonato. Ele fez 7 pontos em 3 jogos contra times do G6. Você citou o empate com o Flamengo, né? O Vasco teve até ter chance para ganhar do Flamengo, tal. O Flamengo foi superior, mas o Vasco equilibrou o jogo contra o líder. Contra o Cruzeiro, que é um time muito difícil. O Cruzeiro vinha de 7 jogos sem perder. Nesse trecho, 6 vitórias cruzeirenses, né? Então, pelo nível dos adversários que o Vasco enfrentou e pela qualidade de jogo do Vasco, é algo que chama a atenção. E o Coutinho ali, é óbvio que não é a melhor versão da história do Coutinho. Coutinho fisicamente não rende mais
como antes, porém, você tem ali um cara que consegue pensar o jogo, que provavelmente orienta o Ryan dentro de campo, que é uma referência nos lances difíceis, que tem uma bola parada muito forte, que numa bola parada pode acionar o Verratti, que torna o time mais inteligente. Então, eu diria que eles se completam. Em relação ao Diniz, uma coisa indiscutível é ele faz o time jogar do jeito que ele quer, ele sabe o que ele quer fazer, às vezes o que ele quer fazer dá certo, às vezes o que ele não quer fazer, o que ele quer fazer não dá certo, mas eu acho que hoje é mais um exemplo de um cara muito consciente em relação também às qualidades do adversário. Porque eu acho que a gente não viu hoje o melhor Cruzeiro, muito por méritos também daquilo que o Vasco fez, do que o Diniz pediu. Eu gosto do Fernando Diniz, eu estou na turma dos que gostam do Diniz, porque parece que o Diniz é isso, né? Parece que você precisa ou amar ou odiar. Eu gosto. Eu acho que ele é um grande técnico, eu acho que ele é um cara que tem as suas qualidades. O torcedor tem direito de gostar ou não gostar do que ele prega. Mas eu acho que é isso, você tem que dar tempo, dar possibilidade do cara trabalhar, sobretudo quando você sabe que o cara trabalha, que o cara tem uma ideia, que ele quer aplicar essa ideia. Estamos falando de 3 jogos de uma sequência muito positiva, 7 pontos em 9 disputados, em que não era fácil. Flamengo, Cruzeiro e Bahia, não era fácil você ganhar 7 pontos nessa sequência. E vamos ver se o Vasco segue nessa toada. Mas...